Capítulo 3 Criação da cultura. O que é a verdadeira civilização? Palestra. Título anterior: Palestra ao público em Tóquio. Acredito que minha palestra é bastante original. Pretendo tratar de assuntos que nunca foram abordados. Até porque não haveria necessidade de eu vir de Atami até aqui para apresentar o que outras pessoas já disseram. Desejo expor aquilo que ainda não foi divulgado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as pessoas afirmam que a cultura da atualidade é avançada ou que estamos na era da cultura, confundindo, desse modo, os conceitos de cultura e civilização. Na verdade, cultura e civilização são coisas diferentes. Civilização é um mundo ideal, sem nenhuma selvageria. Já a cultura é o estágio intermediário da selvageria para atingirmos a civilização. Tanto que o ideograma K da palavra bunka, cultura, é o mesmo utilizado para expressar algo provisório. Observando a humanidade de hoje, notamos que ela está fascinada por essa cultura, achando que ela é o que há de melhor e que, fazendo-a progredir, o mundo se tornará um lugar prazeroso de se viver. Contudo, o mundo civilizado a que eu me refiro é diferente daquele que as pessoas têm em mente. O que é a verdadeira civilização? Em poucas palavras, refere-se necessariamente a uma época em que a humanidade tenha toda a garantia de uma vida segura. Todavia, conforme o Sr. Suzuki disse há pouco, hoje existem coisas realmente perigosas e temíveis, como a bomba atômica, as armas biológicas, o juízo final, etc. Isso é terrível porque é uma época em que a segurança à vida está ameaçada. Isso não é um mundo civilizado. Hoje estamos na era da cultura, isto é, na fase de transição da selvageria para a civilização. O que vou falar agora não é sobre cultura, e sim sobre civilização, ou seja, o que vem a ser isso. As doenças e as guerras são as que mais põem nossa vida em risco. Se vivêssemos uma época sem guerras e sem doenças, teríamos garantia de segurança à vida, e este seria o verdadeiro mundo civilizado. Já estamos na época em que devemos caminhar em direção a esse mundo. Daí a razão de ser do lema da Igreja Messiânica Mundial: a construção do mundo isento de doença, pobreza e conflito, lembrando que a guerra é o conflito em maior escala. A doença é a origem desses três infortúnios. Costuma-se entender como doença aquilo que provoca dores, coceira ou outras reações, interpretando-a sempre no sentido físico. Todavia, não é bem assim. Há dois tipos de doenças: doenças físicas e doenças espirituais. Dizem que este ano a disenteria, a tuberculose e outras doenças contagiosas aumentaram bastante e, por esse motivo, as pessoas estão amedrontadas. Entretanto, se hoje não se consegue sequer resolver as doenças físicas, não será possível formar um mundo civilizado nem mesmo daqui a centenas ou milhares de anos. Quanto à pobreza, sua causa é a doença física. Experimente investigar o motivo da pobreza de uma pessoa. Invariavelmente é a doença. São casos como a perda de emprego devido à enfermidade ou à impossibilidade de trabalhar pela mesma razão. A doença em si, e mais a falta de recebimento do salário, constituem uma dose dupla de sofrimento que se reflete negativamente não só no próprio doente, mas também em parentes e amigos. A causa das guerras também é a doença. Trata-se da doença espiritual. É comum utilizar a expressão fabricantes de guerras para denominar aqueles que as causam e, observando a história, encontramos inúmeros exemplos. Esses indivíduos que recebem o título de heróis têm força e inteligência,
mas, no fundo, sofrem de uma espécie de doença espiritual. Por essa razão, torna-se necessário erradicar não só a doença física, como também a espiritual. Quanto à doença física, as pessoas acreditam que é possível curá-la através da medicina e se esforçam nesse sentido, mas não há nada que resolva a espiritual. Para isso, só existe um meio, a religião. Poderão dizer que, na teoria, isso pode ocorrer, mas surge a dúvida: conseguir-se-á na prática erradicar ambos os tipos de doenças? Sim, através do Jorei, ao qual o Sr. Suzuki se referiu há pouco. O Jorei extinguirá as doenças físicas e espirituais. Dessa forma, surgirá um mundo civilizado. Observando o estado em que se encontra a humanidade e a cultura, concluo que isto não é civilização. Pelo contrário, a selvageria aumentou enormemente. As guerras de hoje são muito mais terríveis do que as da época selvagem. Sendo assim, podemos afirmar que aquilo que atualmente se chama de cultura ou civilização, que é alvo da ilusão e gratidão da humanidade, na verdade, não passa da parte externa. Analisando seu conteúdo, veremos que é selvagem, ou melhor, semi-civilizado e semi-selvagem. A impressão que eu tenho é que a cultura contemporânea assemelha-se a uma bela mulher vestida com um bonito traje, mas que quando tira a roupa se revela corroída pela sífilis. Por conseguinte, afirmo que a Igreja Messiânica não é apenas uma religião. Se fosse possível resolver os problemas do ser humano com a religião, eles já teriam sido sanados, pois até o presente apareceram importantes líderes e fundadores de religiões, filósofos, grandes homens, etc. É verdade que o ser humano progrediu e que restam poucos grupos que permanecem em um estágio primitivo. Ele conseguiu que tudo se tornasse mais belo e expressasse mais cultura. Todavia, ainda não foi possível garantir a segurança à vida, porque as religiões que surgiram até hoje não possuíam força suficiente. Elas tiraram a humanidade do estado primitivo e a conduziram à cultura, mas não conseguiram levá-la à civilização. Falemos das maravilhosas descobertas. Entre elas, há aquelas que são utilizadas para o mal ao invés de serem empregadas para o bem. Por exemplo, a bomba atômica pode matar 20 milhões de pessoas de uma só vez. Já a energia correspondente à porção do tamanho da ponta de um dedo, se fosse utilizada para o bem, faria funcionar trens ou automóveis por muitos dias. Mesmo o avião, se for utilizado como meio de transporte, não existe nada mais rápido e útil. Porém, se usado para lançar bombas, não há máquina mais temível. Esta é a cultura científica que progrediu até hoje. Contudo, falta algo muito importante e, devido a isso, tende-se a fazer mau uso das coisas. Este é o sofrimento da humanidade. O ponto fundamental para que as coisas sejam utilizadas para o bem é a alma. Transformando o mal em bem, tudo será utilizado em prol deste, e assim um mundo maravilhoso se estabelecerá. Jesus Cristo referiu-se a esse mundo com a expressão: é chegado o reino dos céus. Buda Sakyamuni, por sua vez, afirmou: após a destruição da lei búdica, aparecerá Miroku Bosatsu e surgirá o mundo de Miroku. Só que ele afirmou que isso ocorreria após 5,67 bilhões de anos. Acredito, entretanto, que ele quis apenas referir-se aos números 5, 6 e 7. Se realmente estivesse profetizando algo para daqui a 5,67 bilhões de anos, ele não estaria em seu juízo perfeito, pois não faz nenhum sentido prever algo para um futuro tão distante. Nessa época, a humanidade já teria passado por uma mudança tão grande que nem seria possível imaginar.
Os messiânicos conhecem bem o significado dos números 5, 6 e 7. Caso fosse explicá-lo, isso me tomaria bastante tempo e eu não poderia falar sobre o assunto principal. Com relação à profecia de Jesus Cristo, eu penso que, ao invés de dizer "é chegado o reino dos céus", ele poderia ter dito "vou construir o reino dos céus". Naquela época, contudo, o mundo ainda não havia alcançado o estágio necessário para isso, ou seja, o progresso da cultura ainda era insuficiente para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Portanto, não havia como ser diferente. No entanto, a cultura material progrediu, chegando ao nível em que se encontra atualmente. O progresso foi tal que se estendeu ao mundo todo. O que eu estou dizendo pode ser ouvido através dos modernos meios de comunicação nos 4 cantos do mundo. Os transportes se desenvolveram tanto que é possível ir de avião até os Estados Unidos em apenas um dia. Dessa forma, o progresso da cultura material já atingiu o ponto em que estão preenchidas quase todas as condições necessárias ao mundo civilizado. Entretanto, para que algo seja utilizado para o bem, a alma é fundamental, apesar de ela ainda não ter atingido esse ponto. Então, é necessário que a humanidade cultive esse tipo de alma e, para tanto, é preciso que ela seja alertada. Com tal intuito, escrevo o tempo todo a esse respeito, e os fiéis frequentemente têm lido. A propósito, há cerca de 6 meses, comecei a escrever um livro intitulado A Criação da Civilização. Meu objetivo com essa publicação é esclarecer que a civilização atual não é a verdadeira civilização, e abordando vários temas como medicina, política, educação, arte e outros, vou mostrar o que é o verdadeiro mundo civilizado. A parte que se refere à medicina já está quase pronta, mas tenciono escrever ainda este ano sobre as outras áreas. Quando o livro estiver concluído, pretendo traduzi-lo para o inglês e tomar providências para que ele seja lido por professores universitários, cientistas, enfim, por intelectuais do mundo inteiro. Vou enviá-lo também ao Comitê do Prêmio Nobel, o qual, acredito, no início, não o receberá bem, pois o comitê é constituído por grandes especialistas formados pela cultura materialista. Todavia, como se trata de um livro que aborda justamente aquilo que importantes estudiosos estão buscando, acredito que os integrantes da comissão não deixarão de entendê-lo e exclamar: "É isso mesmo!". Assim, poderiam conceder-me 10 ou 20 prêmios Nobel. Portanto, quando o livro for publicado, eu gostaria que todos os japoneses também o lessem. Dessa forma, paralelamente a esse trabalho, temos o Jorei, por meio do qual as doenças se curam a contento. Entretanto, ele não cura apenas as doenças, ele cura o mal da alma. Em termos mais claros, ele retira o mal, que é a natureza animalesca, ou seja, a maneira de pensar se transforma. Isto é, dissolve-se a parte má e aumenta-se a parte boa. Dessa forma, todas as pessoas passam a praticar o bem, sentem a necessidade de fazer o bem. Costumo dizer aos nossos fiéis que as pessoas da atualidade estão sempre pensando em praticar o mal. Mesmo que não estejam pensando em fazê-lo, acham que é bobagem fazer o bem, que tal prática só traz desvantagens e que se devem fazer as coisas para tirar vantagens, mantendo as aparências. Contudo, devemos pensar ao contrário. Faço esta afirmativa porque já houve época em que eu também não pensava em praticar o bem. Achava melhor viver da forma mais proveitosa possível. Gradativamente, porém, comecei a ter melhor compreensão sobre Deus através da fé e vi que estava totalmente equivocado. Então, passei a querer praticar o bem e sempre buscava um meio para tal.
Estava sempre procurando fazer algo em benefício das outras pessoas, algo que as deixasse felizes e satisfeitas. Com essa atitude, minha sorte melhorou. Antes de me dedicar exclusivamente à fé, nas ocasiões em que me preocupei em fazer o bem, só me ocorreram coisas que me deixavam feliz. Sendo assim, comecei a imaginar o quanto seria benéfico se eu pudesse levar isto a todas as pessoas. À medida que eu ia acumulando tal tipo de experiência, comecei a ter plena compreensão de que realmente Deus e o demônio existiam. A partir daí, fui submetido a uma fase de aprimoramento espiritual. Com a ocorrência de vários milagres, pude compreender a grande missão que me era destinada. Foi assim que instituí a Igreja Messiânica Mundial e estou desenvolvendo minhas atividades. Outro ponto que eu gostaria de abordar é o juízo final do cristianismo e a destruição da lei búdica profetizada por Buda Sakyamuni. Apesar de muitos líderes e fundadores de religiões terem feito profecias semelhantes, tratarei apenas dessas duas. O que vem a ser o juízo final? Olhando apenas a expressão juízo final, tem-se a impressão de que Ema, juiz do mundo espiritual, se manifestará neste mundo para fazer o julgamento, mas não é isso. É um ponto de difícil entendimento para os não fiéis, mas existe aquilo que chamamos de mundo espiritual. O mundo onde vemos e sentimos a matéria é o mundo material. No interior deste há o mundo espiritual e, entre eles, o mundo atmosférico, que já é conhecido. Todavia, o mundo espiritual é desconhecido, conforme citei há pouco, referentemente à passagem da era da selvageria para a era da cultura e desta para a era da civilização. O universo obedece a uma constituição tripla: mundo material, mundo atmosférico e mundo espiritual. Há ainda os ciclos do mundo. Assim como existe alternância entre o claro e o escuro, entre o dia e a noite no espaço de 24 horas, há essa mesma alternância no espaço de um ano. O claro e o escuro em um ano podem ser comparados ao verão e ao inverno, respectivamente. Aliás, os raios solares são mais fortes no verão e mais fracos no inverno, ocasionando o contraste entre o claro e o escuro. E existem períodos idênticos no espaço de 10 e de 100 anos. A história registra épocas de paz e de guerra, que correspondem ao claro e ao escuro. Refiro-me, portanto, a esse ritmo. Igual período existe no espaço de 1000 e de 10.000 anos. Até agora estávamos na escuridão, no período das trevas. Vamos passar para o período da luz, da claridade. Então, a palavra Bunmei, civilização, contém o ideograma Mei, que quer dizer claridade. Por outro lado, a palavra Bunka, cultura, contém o ideograma Ka, que expressa algo provisório e, por isso, não é adequado. Quando alcançarmos este período, tudo o que existia na Era das Trevas passará por uma organização e limpeza. Eu costumo utilizar as expressões mundo da noite, mundo do dia, cultura da noite, cultura do dia. Muitas coisas da cultura da noite não serão mais necessárias. Por exemplo, durante o dia, não precisamos de lâmpadas. Da mesma forma, aquilo que pertencia à era da noite se tornará desnecessário e será destruído. Julgamento é a separação do que é do dia e do que é da noite. O que for desnecessário ficará guardado ou será destruído. A partir de agora, o que for do mundo do dia será gradativamente criado. O que se sucederá quando o mundo espiritual se tornar claro? Vejamos o ser humano. Nele, entre a matéria e o espírito, há uma parte líquida que corresponde ao ar, algo como vapor d'água. Ela está presente em grande quantidade no corpo humano. Assim, o ser humano apresenta uma constituição tripla. Dela,
faz parte o espírito, que também poderia ser chamado de alma. A alma pertence ao mundo espiritual, tornando-se claro este mundo. Aqueles cuja alma não corresponder à claridade terão suas nuvens espirituais removidas, a fim de poder alcançar essa claridade. Entretanto, essa remoção não se dará de maneira deliberada. A purificação vai ocorrer naturalmente. O que está sujo precisa ser limpo. À medida que o mundo espiritual vai clareando, as pessoas com a alma suja passarão por uma limpeza. O sofrimento é isso. O princípio da doença também está inserido nessa explicação, através da qual é possível compreendê-lo muito bem. Até agora não se conhecia o espírito, ou ainda, sua existência era menosprezada. É uma questão de alma que o Sr. Tokugawa mencionou há pouco. A atuação da alma é algo muito forte, muito grande. Ontem, fui visitado por uma pessoa que eu não via há cerca de 1 ano. Apesar disso, anteontem, sua imagem veio à minha cabeça e pensei: como ela estará passando? No dia seguinte, como ela veio me visitar, eu disse para mim mesmo: o espírito dela veio antes. Digamos, por exemplo, que o Sr. Tokugawa pense: o Sr. Matsunami tem escrito muito. Então, este Sonin vai até o Sr. Matsunami, entra em seu corpo e se aloja em sua cabeça. Aí, a imagem do Sr. Tokugawa vem à mente. É como se você pensasse em alguém e ele aparecesse. Em suma, isso é o elo espiritual, que neste caso é o fio condutor do Sonin. É muito interessante interpretar as questões amorosas por meio da atuação dos elos espirituais. Todavia, no momento, meu objetivo não são as questões amorosas. O assunto se tornará mais claro para os senhores se ingressarem na nossa fé. O amor é muito bom, mas as paixões desregradas quase sempre acabam em tragédia. A melhor maneira de compreender tudo isso é conhecer o lado espiritual e a existência dos elos espirituais. Isso merece toda a nossa atenção, pois tem relação com vários problemas e situações da sociedade. É dito que por trás dos problemas sempre há mulheres, ou ainda, que por trás de um incidente sempre existe uma mulher. Na verdade, isso se refere às paixões desenfreadas. Se compreendermos isso, será possível eliminar grande parte das tragédias e dos males sociais, mas vamos deixar esse assunto por aqui. Conforme eu estava dizendo há pouco, a questão é o espírito. No momento em que as nuvens espirituais começarem a ser purificadas para corresponderem à claridade, se isso se restringir a doenças, ainda estará bom. Caso contrário, se esse processo se intensificar, dentre outras coisas, as pessoas não resistirão e acabarão morrendo. O fato de a doença vir aos poucos é bom. Se viesse de uma só vez, seria fatal. O juízo final é isso. Por essa razão, pouco a pouco, o mundo espiritual vem clareando. Se ocorresse de uma só vez, as criaturas perderiam suas vidas. Haveria mortes em massa. Deus quer evitá-las e, por conseguinte, manda avisos. É vontade dele que a humanidade seja avisada e salva. E ele me ordenou que fizesse isso. E é o que estou realizando. Buda Sakyamuni e Jesus Cristo fizeram profecias com a chegada do reino dos céus, a vinda de um mundo melhor. Eles foram os profetas e eu sou o realizador. Deus me ordenou que eu realizasse essa profecia, ou seja, que eu construísse o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito. Entretanto, eu não preciso empreender qualquer esforço, pois não sou eu que faço, é Deus que providencia tudo. Cabe a mim realizar as coisas que se mostram à minha frente. Isso é muito fácil, mas exige uma enorme responsabilidade. Provavelmente, em toda a história da humanidade, não houve ninguém incumbido de uma missão maior que a minha.
Dessa maneira, as profecias de Jesus Cristo e Buda Sakyamuni começam a fazer sentido. Se elas não tivessem possibilidade de ser concretizadas, seriam falsas. E falsas profecias significam mentiras. Contudo, seria impossível pessoas tão magníficas terem mentido. Por conseguinte, mais cedo ou mais tarde, era preciso que alguém tornasse tais profecias realidade, e o incumbido foi eu. De fato, é complicado falar sobre um empreendimento de tamanha grandeza. Não me referi até hoje ao assunto justamente por ser extremamente delicado falar sobre algo tão ousado. Todavia, a época em que a era da noite se transforma em era do dia se aproxima cada vez mais. Por essa razão, para salvar as pessoas, é preciso que o maior número delas tome conhecimento disso o quanto antes. Assim sendo, hoje é a primeira vez que falo diante de um público tão numeroso. Isso se assemelha ao episódio do dilúvio citado há pouco pelo Sr. Suzuki. Havia um homem chamado Noé que recebeu o seguinte aviso de Deus: virá um grande dilúvio em breve que atingirá uma grande parte da humanidade. Salve o máximo de pessoas que puder. Assim, Noé fez um grande alarde, mas quase ninguém acreditou em suas palavras. Somente 7 pessoas as aceitaram como verdadeiras. Somadas a ele, totalizaram 8 pessoas que acreditaram. Quando pensou no que fazer, Deus ordenou: construa uma arca. A arca de Noé tinha o formato de uma noz. Ela tinha esse formato, pois na hora do dilúvio, animais ferozes e grandes cobras iriam subir no barco, e para se proteger desse perigo, a arca foi feita assim. Depois de algum tempo, começou a chover. Há 2 versões a respeito. Uma diz que choveu durante 40 dias seguidos, outra que foram 100 dias. Fossem 40 ou 100, o que interessa é que choveu durante vários dias consecutivos. A água foi subindo cada vez mais até transformar-se em dilúvio. Salvaram-se apenas os que estavam na arca. Aqueles que se encontravam em barcos comuns ou que escalaram as montanhas acabaram perecendo, estes últimos devorados pelos animais ferozes. Somente 8 pessoas se salvaram e dizem que os representantes da raça branca são seus descendentes. Em linhas gerais, acredito que essa história não é errada. No Japão, temos a lenda do deus Izanagi no Mikoto e da deusa Izanami no Mikoto. Conta-se que em pé sobre a ponte Ami no Ikibashi, os 2 deuses abaixaram suas espadas, agitando-as em círculo na superfície da água, e assim surgiram as terras. Trata-se certamente da ocorrência de uma grande enchente. Já de acordo com o shintoísmo, houve a ação da maré alta e da maré baixa. A maré baixa é o recuo das águas, e Izanami no Mikoto encarregou-se disso. O aparecimento das terras deveu-se à maré baixa, fazendo emergir o que estava submerso. Penso que essa ocorrência corresponde à época do dilúvio. Segundo o livro do Apocalipse e outros textos, João Batista faria o batismo pela água e Jesus Cristo o batismo pelo fogo. O batismo pela água já se deu através do dilúvio. Agora está para vir o batismo pelo fogo, um extraordinário acontecimento que tem muitos outros sentidos. Entretanto, como o meu tempo já está se esgotando, vou parar por aqui. Por Meishu Sama, em 22 de maio de 1951. Criação da cultura. O nome de nossa religião é Igreja Messiânica. Naturalmente, tendo ela surgido para promover a derradeira salvação do mundo, não há disparidade entre seu nome e sua missão. Contudo, poderíamos igualmente chamá-la de religião criadora. Explicarei por quê. Durante muitos séculos, a humanidade veio empregando todas as suas forças em prol do progresso e do desenvolvimento da cultura,
e, conforme podemos constatar, atingimos uma cultura notável que nos deixa maravilhados. Não haveria palavras suficientes para enaltecer esse mérito. Nem é necessário dizer que tudo isso vem sendo feito tendo como ideal a felicidade da humanidade. Entretanto, a descoberta da desintegração nuclear é uma realidade que contraria demasiadamente essa expectativa. Pavoroso seria um adjetivo ainda insuficiente para qualificar tal descoberta capaz de ceifar milhares de vidas em um instante. Talvez o sonho de felicidade fora traído mais do que se possa imaginar. Quem poderia prever o surgimento de tão grande desgraça? Terá existido maior discrepância que essa em toda a história? A humanidade, ou pelo menos as pessoas cultas, precisa descobrir a verdadeira causa disso, pois enquanto ela não for conhecida e solucionada, o progresso da cultura que será obtido de agora em diante não terá nenhum sentido. No entanto, a própria bomba atômica, por ser utilizada como arma de guerra, torna-se demoníaca. Se não for, logicamente, transforma-se em um maravilhoso anjo da paz. Nesse sentido, não há motivo para fazermos alarde contra a bomba atômica, pois o problema é a guerra em si. Consequentemente, não existe uma questão mais importante que extinguir a guerra. Há milhares de anos, a humanidade vem empregando todos os seus esforços para fugir da ameaça da guerra. É um fato que todos conhecem muito bem. Entretanto, ao invés de a ameaça diminuir, a realidade mostra o seu aumento sempre que uma guerra é travada. É claro que isso também é motivado pelo crescimento demográfico, mas o aperfeiçoamento das armas torna essa ameaça ainda maior, o que culminou com a invenção da bomba atômica. O que mais poderia estar indicando esse acontecimento senão a aproximação da hora de colocar-se um ponto final na guerra? Acredito que este é o fim dos tempos profetizado por Jesus Cristo. Pensando dessa forma, pode-se até dizer que a cultura atual teve sucesso, mas não podemos deixar de admitir o grande fracasso que chega a anular esse êxito. Analisando desse ângulo, o certo seria despertar das falhas da cultura, as quais descrevi acima, e partir para a criação de uma nova e revolucionária cultura. Em outras palavras, seria como se ela estivesse dando uma nova partida. Então, o que vem a ser a criação da nova cultura? Esta é, atualmente, a grande tarefa da humanidade. Acredito que nossa religião surgiu para cumprir essa tarefa. Portanto, com tão importante missão, a Igreja Messiânica visa desenvolver, de acordo com os desígnios de Deus, a grandiosa obra de construção do paraíso terrestre. Como condição básica para atingir esse objetivo, propomos-nos, antes de tudo, a eliminar a doença da humanidade. Julgo desnecessário falar muito a esse respeito, dados os maravilhosos resultados que viemos obtendo. Obviamente, a verdadeira causa da guerra é a doença, não somente a doença física, mas também a espiritual. Eliminar a doença espiritual e tornar as pessoas verdadeiramente saudáveis deverá ser a base para solucionar radicalmente o problema da guerra. Qualquer outra solução proposta, visando a sua eliminação, não passará de mero devaneio. Em 13 de setembro de 1950. Substituição da velha cultura pela nova cultura. Título anterior: A transição da velha cultura para a nova cultura. Comparada à cultura primitiva de milhares de anos atrás, a atual alcançou e continua atingindo um progresso assombroso. Todavia, a humanidade sofreu e lutou muito para chegar até aqui. A história mostra-nos as árduas batalhas que vêm sendo travadas contra as catástrofes naturais, guerras, doenças e outros males. É desnecessário dizer que, por trás do objetivo de atingir o progresso,
havia o desejo da humanidade de alcançar um mundo de eterna paz em que todos possam viver felizes. No entanto, para a concretização desse ideal, o ser humano acreditou que bastava simplesmente promover o progresso da cultura material e considerou a ciência materialista como o único meio para isso, não dando atenção a mais nada. Sempre que havia novas descobertas ou invenções, a humanidade as aplaudia, julgando-as maravilhosas, crente de que, por meio delas, seu bem-estar aumentaria e, passo a passo, aquele ideal estaria mais próximo. Todos nós sabemos que foi assim que ela veio perseguindo o sonho de alcançar a felicidade. Dessa forma, com o progresso da ciência, chegou-se à descoberta da desintegração nuclear. Isso deveria ser digno de comemoração, mas, ao contrário do que se esperava, foi uma descoberta aterradora. Aspectos positivos e negativos da energia atômica. O caminho que percorríamos, acreditando que nos conduziria ao paraíso, na verdade, para surpresa de todos, era o caminho para o inferno. Criou-se um artefato que, num instante, pode ceifar a vida de centenas de milhares de pessoas. Talvez a história ainda não tenha registrado nenhum acontecimento tão contrário à expectativa dos seres humanos. Uma vez que a humanidade, ou mais especificamente, os povos civilizados criaram a terrível bomba atômica, surgiu então o grande problema de precisarmos fugir a todo custo da ameaça que paira sobre nós. É realmente paradoxal. Contudo, pensando bem, trata-se de uma criação que em si mesma nada tem de temível. Pelo contrário, é uma maravilha que vem contribuir para a felicidade do ser humano. Ela é apavorante porque pode ser empregada como instrumento de guerra, mas, se for utilizada para a paz, será realmente uma grande descoberta para a humanidade. Seu emprego na guerra está baseado no mal, ao passo que sua utilização para a paz está fundamentada no bem. Logo, tal invenção pode tornar-se tanto um instrumento benéfico como maléfico. Nesse sentido, se a pessoa que o manipula estiver do lado do bem, não haverá nenhum problema. Evidentemente, o caso não é tão simples assim. Em termos concretos, é preciso transformar o mal em bem. Torna-se desnecessário dizer que esta é a nobre missão da religião. O fim do mundo e o reino dos céus. Até agora, de certa forma, a religião, a moral, a educação e a lei vieram conseguindo alguns bons resultados no cumprimento de suas funções. No entanto, ainda hoje, ao contrário do que era esperado, o bem está sendo oprimido pelo mal. A preocupação existente de que o material atômico venha a ser utilizado de forma maléfica é uma prova do que estamos dizendo. Ao mesmo tempo, precisamos aprofundar outro aspecto da questão. Se o ato diabólico e destruidor representado pela utilização da bomba atômica for permitido, obviamente advirá o fim da humanidade. Sendo assim, será que o Senhor da criação, após criar tudo o que existe e fazer progredir a cultura até o nível atual, permitiria passivamente que tal catástrofe ocorresse? Interpretando desse modo, que mais poderia ser isso senão o fim do mundo profetizado por Jesus Cristo? Caso fosse somente essa profecia, a humanidade nada mais teria a fazer do que aguardar seu fim. Entretanto, Jesus Cristo também disse que está próximo o reino dos céus. Torna-se evidente, portanto, que essas duas grandes profecias estão indicando o futuro do mundo, ou seja, que virá o fim do mundo e também o advento do reino dos céus. Foram previstos ainda a segunda vinda de Cristo e o advento do Messias. A propósito,
também devemos pensar que para ficarmos absolutamente livres da destruição atômica, é necessário transformar o mal em bem, conforme já explanei. E quem poderia ter poder para isso a não ser o próprio Messias? Não obstante, mesmo ocorrendo essa grande transformação, haverá muitos que não se converterão ao bem. A estes, dos quais não é possível esperar mais nada, só restará uma prestação de contas. Jesus Cristo referiu-se a esse acontecimento com a expressão juízo final. Com base no que acabo de expor, é preciso saber que a mudança do mal para o bem, da destruição para a construção e a passagem da velha para a nova cultura estão na iminência de ocorrer. Plano para a nova cultura. O plano para a nova cultura já está devidamente preparado, mas não foi elaborado nem pela inteligência nem pela força humana. Deus o veio preparando continuamente há dezenas de milhares de anos. E não se trata apenas da parte espiritual. Consigo ver isso claramente também a partir dos fenômenos materiais. Por esse motivo, posso afirmar, sem vacilar, que não há, em absoluto, nenhuma parcela de erro no que estou dizendo. Em 6 de setembro de 1950. A construção do paraíso e a exclusão do mal. Título anterior: A construção do paraíso e a eliminação do mal. A respeito da transformação deste mundo em paraíso, que é o objetivo de Deus, existe um ponto fundamental. E o que seria isso? É o mal que a maioria das pessoas traz no recôndito de seus corações. Pelo senso comum, as criaturas desaprovam o mal e temem muito o contato com ele. Desde tempos remotos, elas condenam o mal por meio da moral e da ética, e esse também é o objetivo principal da educação. Além disso, os ensinamentos da religião têm como premissas recomendar o bem e combater o mal. Observando a sociedade, vemos que os pais advertem os filhos, os maridos as esposas os maridos, os patrões os empregados. A tudo isso acrescentam-se as leis, que por meio de penalidades tentam impedir a prática do mal. Entretanto, é incompreensível que, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas más é incalculavelmente maior que o de pessoas boas. A rigor, entre 10 pessoas, 9 são más, e pode ser que nem a 10ª seja boa. Contudo, mesmo em se tratando de pessoas más, existem diferentes tipos de mal: os grandes, os médios, os pequenos e outros. Citemos alguns exemplos. 1. O mal praticado proposital e conscientemente. 2. O mal cometido sem ter ciência disso. 3. O mal praticado por não haver alternativa. 4. O mal perpetrado acreditando-se ser um bem. O primeiro não necessita de maiores esclarecimentos. O segundo é o mais comum e numeroso. O terceiro, por ser cometido por pessoas desprovidas de razão e inteligência, é algo fora de questão. Já o quarto, isto é, o mal que se faz pensando ser um bem, é o mais danoso, por ser praticado abertamente e com determinação. Detalharei isso posteriormente. Agora, descreverei a visão de um mundo do mal a partir da perspectiva do bem. Observando a atualidade, constatamos que o predomínio do mal é tão grande que podemos perfeitamente dizer que este mundo é o mundo do mal. Temos conhecimento de inúmeros exemplos de homens de bem que foram atormentados pelos perversos. Da situação inversa, eu nunca ouvi falar. Como o mal possui mais adeptos que o bem, enquanto os malvados burlam as leis e agem como bem entendem, os bons ficam subjugados, vivendo constantemente atemorizados.
Esta é a situação do mundo atual. Por serem mais fracos, os bons são sempre perseguidos e maltratados pelos maus. A democracia surgiu naturalmente em contraposição a esse absurdo estado de coisas. O Japão, que viveu longo tempo sob o domínio do pensamento feudal, insistiu em manter uma sociedade em que os fracos são vítimas dos fortes. Felizmente, com a ajuda do exterior, conseguiu implantar o regime democrático. Por esse motivo, mais do que dizer que a democracia no Japão foi um evento espontâneo, devemos afirmar que ela foi uma consequência natural. Eis um raro exemplo da vitória do bem sobre o mal. Contudo, a democracia japonesa ainda não está consolidada. Em vários setores existem resquícios de feudalismo, e talvez eu não seja a única pessoa a perceber isso. Vejamos a relação entre o mal e a cultura. O princípio do surgimento da cultura pode ser explicado da seguinte maneira: na era primitiva e selvagem, os fortes oprimiam os fracos, tolhendo-lhes a liberdade, impondo-lhes a força, usurpando-lhes os bens, praticando matanças e agindo como bem entendiam. Como resultado, os fracos criaram vários meios de defesa. Fabricaram armas, construíram muralhas, aperfeiçoaram os meios de transportes, etc. Em grupos ou mesmo individualmente, eles se esforçavam de todas as maneiras possíveis. Naturalmente, isso serviu para desenvolver a inteligência do ser humano. Com o correr do tempo, para garantir a segurança, fizeram-se acordos coletivos, os quais, possivelmente, deram origem aos tratados internacionais de hoje. Socialmente foram criadas as leis com o objetivo de refrear o mal, transcritas em forma de códigos, ocasionaram as atuais legislações. Não obstante, com métodos tão superficiais, não foi possível eliminar de fato o mal que existe no ser humano. Conforme podemos ver, da era primitiva até hoje, os homens vêm lutando contra o mal em defesa do bem. Como o mundo tem sido infeliz por isso? Quantas pessoas de bem foram sacrificadas? Para aliviar tão grande sofrimento, apareceram grandes figuras religiosas. Como os fracos eram sempre atormentados pelos fortes e não tinham força suficiente para se defender, os religiosos, pelo menos, tentaram amenizar espiritualmente suas aflições e dar-lhes esperança. Ao mesmo tempo, para enfrentar o mal, ensinaram enfaticamente a lei da causa e efeito, na tentativa de fazer com que as pessoas se arrependessem. É inegável que obtiveram alguns resultados, mas não conseguiram mudar a situação geral. Por outro lado, no aspecto material, criaram-se as ciências, desenvolveu-se a cultura como uma tentativa de conter, através do seu progresso, a infelicidade acarretada pelo mal. Esse progresso da cultura foi muito além do que se esperava. Apesar disso, a cultura material não só foi inútil no sentido de conter o mal, seu objetivo inicial, como também acabou sendo usada para fins maléficos, gerando atos de crueldade cada vez maiores. Isso deu origem às guerras em grande escala e, por fim, acabou nascendo o pavoroso monstro da bomba atômica. Atingindo esse estágio, podemos dizer que chegamos a uma época em que se tornou impossível fazer a guerra. Falando sem reservas, é realmente uma ironia a cultura material ter progredido por meio da atuação do mal e ter se chegado a um tempo em que a guerra é impraticável. Naturalmente, é possível perceber que por trás de tudo isso está o profundo e misterioso plano de Deus. É evidente que tanto os que estão do lado da cultura espiritual como os que estão do lado da cultura material desejam um mundo perfeito, de paz e felicidade, mas isso ficou limitado ao ideal.
Uma vez que a realidade não corresponde ao desejado, os intelectuais vivem cercados por um mar de dúvidas e de obstáculos. Entre eles estão aqueles que procuram a religião, a filosofia e outros meios para decifrar esse enigma. A maioria, no entanto, acredita que só o progresso científico resolverá tudo. O fato é que a humanidade continua sofrendo e sem perspectivas de quando vai encontrar a solução dos problemas. A partir de agora, escreverei em detalhes o que penso a respeito de como vai ficar o mundo no futuro. Se o mal é a causa fundamental da infelicidade humana, conforme dissemos, surge a seguinte dúvida: por que Deus o criou? Esta é a pergunta que mais tem atormentado o ser humano até os dias de hoje. Eis, porém, que finalmente Deus esclareceu a verdade que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, por que o mal foi necessário até hoje? Porque, através do conflito entre ele e o bem, a cultura material pôde progredir e se desenvolver até o estágio atual. Não é surpreendente? Não poderíamos sequer imaginar que, na realidade, esta é a verdade. Um exemplo disso é a guerra. A guerra ceifa milhares de vidas e, por ser tão trágica, constitui o maior temor do ser humano. Para este livrar-se desta catástrofe, usaram-se todos os recursos da inteligência, e nem precisamos dizer o quanto isso acelerou o progresso da cultura. Podemos fazer tal afirmativa porque a história nos mostra claramente que, após as guerras, a cultura fez enormes avanços, tanto nos países vencedores como nos vencidos. Todavia, se as batalhas chegassem ao extremo ou se prolongassem demasiadamente, os países envolvidos seriam aniquilados, o que representaria a destruição da própria cultura. Sendo assim, Deus as detém num certo ponto, fazendo com que a paz retorne. A alternância de períodos de guerra e períodos de paz é a própria imagem da história do mundo. Na sociedade, a situação é idêntica. Os criminosos e as autoridades vivem numa constante competição de inteligência. Os desajustes de relacionamento entre as pessoas também são decorrentes da luta entre o bem e o mal. No entanto, podemos entender que a solução dessas divergências contribui para o desenvolvimento da inteligência humana. Ora, se a cultura progrediu graças ao atrito entre o bem e o mal, vê-se que o mal, até hoje, foi realmente imprescindível. Contudo, precisamos saber que o mal não é eternamente necessário e que há um limite para ele. Vou explicar a esse respeito. Primeiramente, o mais importante é o objetivo de Deus, o governador do mundo. Em termos filosóficos, esta designação significaria ser absoluto ou vontade do universo. Jesus Cristo e outros líderes religiosos fizeram profecias sobre o fim do mundo, que na verdade significa o fim do mundo do mal, e que depois disso viria um mundo ideal, o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito, o mundo de verdade, bem e belo, o mundo de Miroco, etc. Os nomes diferem, mas o significado é o mesmo. Para a construção de um mundo tão maravilhoso, é necessária uma preparação à altura que preencha todas as condições, tanto do ponto de vista espiritual quanto material. De acordo com o plano de Deus, a primeira condição era que o progresso material fosse alcançado, pois o progresso espiritual não está preso ao tempo, podendo ocorrer de uma só vez, ao contrário daquele que necessita de muitos e muitos anos. Para preencher essa primeira condição, ele fez com que, inicialmente, o ser humano ignorasse sua existência e se concentrasse apenas nos assuntos materiais. Foi assim que surgiu o ateísmo, que é a condição fundamental para a criação do mal. Este, então, ganhou força
infligiu maiores sofrimentos ao bem e, prosseguindo nessa luta, fez o ser humano cair no abismo do sofrimento. Todavia, o ser humano sempre se debateu na ânsia de sair desse abismo, o que desencadeou a força que impulsionou grandemente o progresso da cultura. Foi trágico, porém inevitável. Creio que puderam ter uma noção básica sobre o bem e o mal com o que foi escrito acima. Tendo finalmente chegado o tempo em que o mal não será mais necessário, ou seja, o tempo presente, a questão é seríssima. Não se trata de imaginação ou desejo, é a pura realidade. Acreditando ou não, o fato já está saltando aos nossos olhos por intermédio do extraordinário progresso da ciência atômica. Por conseguinte, se uma nova guerra eclodisse, não seria uma simples guerra, e sim a destruição total, a extinção da humanidade. Contudo, a realidade a que chegamos é até motivo de alegria, pois constitui o limite final para a atuação do mal. Como resultado, a cultura, da qual o mal sempre se utilizou até hoje, sofrerá uma reviravolta, ficando à inteira disposição do bem. Daí chegará a época do nascimento do tão almejado paraíso terrestre. Em 13 de agosto de 1952. O bem e o mal. O mundo apresenta diversos aspectos, em que o bem e o mal estão mesclados. Tragédia e comédia, infelicidade e felicidade, guerra e paz, tudo é motivado por um ou por outro. Por que existem pessoas boas e pessoas más? Creio que, via de regra, as pessoas já chegaram a pensar que deve haver uma causa determinante do bem e do mal. O que passo a explicar é a causa do bem e do mal, e é imprescindível que todos a conheçam. O ser humano, em geral, obviamente, deseja ser do bem e tem aversão a ser do mal. Com raras exceções, tanto o governo como a sociedade ou a família amam o bem, porque sabem que do mal não nascem a paz nem a felicidade. Para facilitar a compreensão de todos, dividirei a definição do bem e do mal em duas partes. 1. Homem bom é aquele que crê no invisível. E 2. Homem mau é aquele que não crê no invisível. Aquele que crê no invisível crê na existência de Deus e é espiritualista. Aquele que não crê no invisível é materialista e ateu. Exemplifiquemos. Quando alguém pratica o bem, essa intenção parte do amor, da compaixão ou do senso de justiça social, isto é, em termos mais amplos, do amor à humanidade. Há pessoas que praticam o bem por saberem que a boa ação produz bom fruto e a má ação, mau fruto. Outras socorrem o próximo levadas pela piedade. As práticas de se evitar o desperdício e viver modestamente, além do espírito de retribuição às bênçãos ensinado no budismo e conhecido como 4 dívidas de gratidão, também são manifestações do bem. Ademais, o desejo de causar uma boa impressão, de almejar o benefício e a felicidade do próximo, de ser gentil, de seguir a própria vocação e, no caso das pessoas de fé, agradecer e retribuir a Deus, bem como se empenhar para agir de acordo com a vontade divina, também são práticas do bem. Ainda existem outras, mas basicamente são essas. Os praticantes do mal negam absolutamente a existência de Deus e não se importam em realizar más ações em seu proveito, desde que não sejam descobertos. Sua psicologia se assemelha ao pensamento nihilista. Assim sendo, praticam fraudes como ações perfeitamente normais, fazendo o próximo sofrer, não importando se isso causa infortúnios à sociedade humana. E chegam ao cúmulo da prática do homicídio. A guerra é um homicídio em massa. Desde a antiguidade, aqueles considerados heróis
provocaram guerras para conseguir poder e satisfazer desatinadas ambições, seguindo a ideia de que o vitorioso sempre está certo. Segundo, porém, o provérbio "quem domina o mundo um dia será por ele dominado", a história nos mostra o fim, quase sempre trágico, desses heróis que brilharam apenas temporariamente. Obviamente, esses atos são motivados pelo mal. Se fosse certo o conceito popular de que não importa enganar, contanto que não seja descoberto, seria até mais vantajoso e inteligente praticar toda espécie de maldade e viver suntuosamente. O mal surge ainda do pensamento de que após a morte o ser humano retorna ao nada e que não existe vida no mundo espiritual. Embora a sorte favoreça o homem mau e este tenha êxito durante algum tempo, a realidade nos mostra, sem exceção, que a longo prazo ele está fadado à ruína. Isso porque aquele que comete delitos vive inquieto e atormentado pelo receio de ser preso. Sob a tortura da sua consciência acusadora, é induzido ao arrependimento, sendo frequente o caso de criminosos que, quando se entregam ou quando são presos, se alegram com o cumprimento da pena, porque assim recobram a paz de espírito. Isso significa que sua alma, atribuída por Deus, está sendo censurada por ele, uma vez que aquele se comunica com Deus por meio do elo espiritual. Ao praticar o mal, mesmo que consiga enganar os outros, a pessoa não pode enganar a si mesma. Já que o ser humano está ligado a Deus por meio do elo espiritual, todos os atos humanos são do conhecimento divino. Além disso, tudo fica registrado em detalhes no livro do Ema, e por essa razão o mal jamais compensa. Existem também pessoas que não praticam más ações, entre outros motivos, para se resguardarem, pois apesar de pretenderem o mal, temem o descrédito da sociedade. Muitas vezes, falta-lhes coragem, apesar de desejarem seus proveitos. Por outro lado, muitos praticam o bem por conveniência, sabendo que as boas ações conquistam a confiança e são compensadoras. Ou melhor, praticam o bem na esperança de retribuição. Isso não passa de uma negociação, pois eles vendem favores para comprar gratidão. Esse tipo de bem não oprime o próximo nem afeta a sociedade. Os praticantes desse tipo de bem são muito melhores do que as pessoas más. Porém, não se pode dizer que sejam verdadeiras pessoas do bem. Deveriam ser chamadas de pessoas de bem passivas. Perante os olhos de Deus, elas não são verdadeiras pessoas de bem, pois seu olhar penetra ao mais profundo íntimo do ser humano. Existem casos em que somos tomados de dúvida e nos perguntamos: por que alguém tão bom sofre tanto? Essa dúvida é decorrente da superficialidade do ponto de vista humano, que não consegue atingir o âmago das pessoas. Na verdade, tal indivíduo bom, quando analisado a fundo, é daqueles que não crê no invisível e pode ser considerado perigoso, pois é capaz de cometer o mal quando, por algum motivo, achar que isso passará despercebido de todos. Ao contrário, quem crê em Deus, que é invisível, não se deixa ludibriar por perspectivas brilhantes, pois possui a crença de que mesmo que consiga enganar o próximo, é impossível enganar a Deus. Ainda que do ponto de vista humano seja considerado uma pessoa de bem, se não crê em Deus, situa-se na esfera do mal, pois corre o risco de transformar-se num mau elemento a qualquer momento. Por essa razão, ter fé, isto é, crer no invisível, é o atributo essencial do autêntico homem de bem. Estou convencido de que nada, além da fé, é capaz de salvar a situação atual de excessiva degradação dos preceitos morais. Embora se continue criando leis, polícia, tribunais e prisões para impedir a ocorrência de crimes, tudo isso é como construir jaulas e cercas de ferro a fim de nos proteger do perigo dos animais ferozes. Dessa forma,
os criminosos não estão sendo tratados como seres humanos, mas como animais. E haverá maior infelicidade para alguém do que terminar a vida rebaixado à condição de animal, uma vez que foi criado como um ser elevado? O ser humano se transforma em animal quando se degenera e em ser divino quando se eleva. Esta é uma verdade imutável. O ser humano é realmente um ser intermediário entre Deus e o animal. Nesse sentido, o autêntico civilizado é aquele que se libertou da característica animal. Creio que o progresso da cultura significa a evolução do ser animal para o ser divino. E qual é o lugar onde seres divinos se reúnem, senão o paraíso terrestre? Em 5 de setembro de 1948. Mundo semi-civilizado e semi-selvagem. Talvez todos pensem que o atual mundo civilizado seja o mais avançado. Entretanto, quando o analisamos melhor, observamos que ele apresenta muitas falhas, conforme podemos constatar todos os dias através dos jornais que estão repletos de artigos sobre criminosos e pessoas desafortunadas. Analisando com imparcialidade, verificamos que as coisas ruins são mais numerosas do que as boas. Pouco tempo atrás, por exemplo, um caso de corrupção se tornou um problema muito sério. Quando as autoridades começaram a investigar, houve tantos desdobramentos que nem podemos imaginar até onde se estenderão. Este caso é apenas a ponta de um iceberg. Se formos ver o mundo da política e da economia, de verdade, quantas pessoas íntegras encontraremos? Poderíamos arriscar-nos a dizer que nenhuma. Pensando melhor, o que nos surpreende é que as pessoas envolvidas são cultas com o ensino superior. Acredita-se que quando as pessoas possuem curso superior, elas se tornam cultas e sua inteligência se desenvolve de modo que os crimes tenderiam a diminuir. Entretanto, presenciando fatos como o que ora se nos apresenta, ficamos desapontados, só podendo dizer que tudo isso é realmente incompreensível. Portanto, creio que ninguém contestará o fato de chamar a era atual de semi-civilizada e semi-selvagem, conforme o título deste artigo. Então, o que fazer diante de tal situação? A solução do problema não é tão difícil, pelo contrário, é muito fácil. Conforme sempre tenho explicado, é preciso fomentar a educação espiritualista, fazendo as pessoas despertar da educação fundamentada no materialismo. Em termos mais claros, significa destruir o pensamento errôneo de que se deve acreditar somente nas coisas que apresentam uma forma e não acreditar naquelas que não a possuem. A única maneira de se conseguir isso é fazer com que seja reconhecida a existência de Deus, através da força da religião. Quando isso for do conhecimento das classes dirigentes e estender-se até ao povo, corrigir-se-á a inclinação errônea de que se podem cometer crimes, contanto que eles não cheguem ao conhecimento de ninguém. Assim, as pessoas não mais conseguirão cometer crimes e, consequentemente, formar-se-á um mundo em que imperam o bem e a alegria. No entanto, parece que ninguém entende uma lógica tão simples e clara como esta, visto que só se procura controlar o mal, criando leis rigorosas semelhantes a jaulas e redes. Isso, porém, é o mesmo que tratar os homens como se fossem animais, e é óbvio que esse método não surte resultados positivos. Ora, se não se consegue manter a ordem social, nem mesmo com as malhas da lei, onde estaria a causa do problema? Esta parece ser facilmente notada, porém ninguém a percebe. A sociedade continua sendo uma coletividade constituída de seres meio humanos e meio animais. Assim, está demasiadamente claro que não é possível eliminar a característica animal do ser humano por meio da educação materialista. A educação ministrada até hoje, como se pode ver pelos seus resultados, não é senão a evolução do método para encobrir essas características.
Dessa maneira, não podemos sequer imaginar quando se edificará uma sociedade verdadeiramente civilizada. Portanto, não há outro método eficiente para solucionar isso que não seja a eliminação da característica animal da alma do ser humano. Este é o papel da religião. É estranho, porém, que à medida que a pessoa vai recebendo formação de nível superior, mais despreza a religião. Por quê? Talvez esta seja a grande falha da civilização. A causa reside na característica animal existente no interior das pessoas, a qual se esquiva da religião. Ou seja, é porque o mal não gosta do bem. Daí, podemos dizer que a educação da atualidade cria o mal intelectualizado. Todavia, chegou a hora em que tal coisa não mais será permitida. Isso porque surgiu a nossa religião, que mostra de forma clara e palpável a existência de Deus. Talvez digam que seja impossível ocorrer algo tão maravilhoso, mas na realidade não o é. Pelo simples contato com a nossa religião, a pessoa compreende a existência de Deus. Isto é o milagre. A melhor prova do que dizemos são os ilimitados e surpreendentes milagres por nós manifestados. Isso mostra que Deus, finalmente, deu início ao seu grande plano de corrigir o desequilíbrio dessa civilização, semi-civilizada e semi-selvagem, fazendo com que o materialismo e o espiritualismo caminhem juntos para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Em 14 de abril de 1954. Era semi-civilizada. Quem quer que seja, acredita que estamos vivendo um momento em que a civilização atingiu um nível nunca antes alcançado. De fato, se compararmos a época atual com a era primitiva e selvagem, veremos que houve um grande avanço. Entretanto, foi um progresso apenas no aspecto material, pois espiritualmente ninguém poderá negar que sequer saímos do estado de semi-selvageria. Desde tempos remotos, a humanidade vem continuamente desperdiçando grande parte de suas energias com a guerra, a maior de todas as violências. Em nada difere das feras, que lutam, mostrando as presas e as garras, rugindo e devorando-se mutuamente. É verdade também que existem os povos pacíficos, os quais não medem esforços para evitar a guerra. Podemos dizer que os primeiros são seres com características animal e os pacíficos com característica humana. Cada um desses dois tipos contrastantes de seres vem atuando para satisfazer seus interesses. Este é o curso da história do mundo que perdura até nossos dias. Logicamente, existe essa dualidade de pensamento também em âmbito individual, só que a violência é contida pela lei e a ordem é mantida, ainda que precariamente. Os bons, no entanto, são sempre pressionados pelos maus, dos quais se tornam vítimas constantes. Vejamos outro aspecto da questão. Atualmente, graças ao progresso da ciência, desenvolvem-se grandiosas invenções e descobertas, as quais, dependendo da vontade das pessoas que as manipulam, podem ter resultados desastrosos ou, ao contrário, contribuir para o aumento do bem-estar da humanidade. O atrito entre esses dois pensamentos opostos, o selvagem e o civilizado, pode tornar-se a causa da guerra, na qual essas mesmas invenções e descobertas também podem ser empregadas para o mal. Analisando o assunto sob outro prisma, constatamos que os povos belicosos não são religiosos, ao contrário dos povos pacíficos. Daí surge a necessidade da religião. Portanto, não seria demais dizer que, apesar de apregoarem que estamos numa era de elevado nível cultural, na verdade, estamos vivendo um período de semi-selvageria e semi-civilização. Nesse sentido, a semi-civilização precisa ser elevada ao estágio de civilização, em que o espírito e a matéria estejam perfeitamente unidos e integrados. Por conseguinte,
A missão dos religiosos daqui por diante é realmente importantíssima. Em 25 de junho de 1949. A luta entre o materialismo e o espiritualismo. Título anterior: Materialismo e Espiritualismo. A maioria dos jornalistas taxa nossa religião de falsa e supersticiosa. Qual a razão dessa afirmativa? Falando em poucas palavras, é que o ponto de vista deles difere do nosso. Eles analisam as questões espirituais tomando por base a visão materialista. A matéria, como a própria palavra indica, é uma existência claramente visível e, por essa razão, qualquer pessoa consegue compreender. O espírito, todavia, por ser invisível, fatalmente acaba sendo negado. Assim, se fizermos uma simples comparação, teremos de concordar que o espiritualismo encontra-se em situação desvantajosa em relação ao materialismo. A visão materialista está restrita aos 5 sentidos, portanto, é uma existência limitada, ao passo que a visão espiritualista não conhece restrições. É como se fosse o tamanho da Terra comparado com o tamanho do universo, que é um espaço sem fim. Considerando o que é visível, daqui onde estou, só posso enxergar até o Monte Fuji e olhe lá. A distância não passa de algumas dezenas de quilômetros. No entanto, o Sonnen, que é invisível, consegue, num instante, não só atingir qualquer ponto da Terra, como também se estender até o infinito. É como se a visão espiritualista fosse o oceano e a visão materialista o navio que nele flutua. Nessa mesma lógica, há uma lenda do macaco Son Goku, que, tentando fugir do domínio espiritual de Buda Sakyamuni, percorreu milhares de quilômetros, mas acabou se rendendo ao perceber que ainda estava na palma da mão de Buda. Podemos comparar o espiritualismo à mão de Buda e o materialismo ao macaco Son Goku. Se tomarmos outros exemplos do budismo, temos a teoria do vazio, que é a visão materialista analisada a partir da perspectiva espiritualista. Tudo que nasce está sujeito a desaparecer, e todo encontro está condenado à separação. Há ainda o estado de iluminação do Zen budismo. Aquilo que possui forma infalivelmente desaparecerá. Pela exposição acima, acredito que entenderam o quanto é errado analisar os assuntos espirituais do ponto de vista da matéria, pois esta é finita, enquanto o espírito tem vida eterna e é infinito. É o mesmo que querer colocar um elefante dentro de um pote ou tentar ver todo o céu através de um orifício no telhado. Materialistas, o que farão após lerem essas palavras? Em 20 de dezembro de 1949. O materialismo cria o homem mau. Este título pode soar um pouco forte demais, mas não tenho como evitar, pois corresponde à pura verdade. Segundo nosso ponto de vista, o materialismo, ou seja, o ateísmo, pode ser considerado o pensamento mais perigoso que existe. Vejamos. Falando abertamente, se Deus não existisse, eu agiria às escondidas, ganharia dinheiro enganando o próximo habilmente, faria o que bem entendesse e, além de viver uma vida de luxo, estaria numa posição de maior destaque na sociedade. Entretanto, uma vez que me conscientizei da existência de Deus, de maneira alguma sou capaz de proceder assim. Tenho de percorrer o caminho da retidão e tornar-me alguém que deseja a felicidade das outras pessoas. De outra forma, jamais poderia ser feliz e ter uma vida que vale a pena viver. O que eu estou dizendo não é mera suposição. Segundo podemos ver através de inúmeros exemplos que a história nos mostra desde os tempos antigos, por mais que a pessoa prospere por meio da prática do mal, essa prosperidade não dura muito, acabando por desmoronar. É um fato que deveria ser percebido facilmente,
mas parece que isso não ocorre. A sociedade continua sendo assolada por crimes graves como assaltos, fraudes e assassinatos, casos de corrupção de pessoas que ocupam posições sociais elevadas, notícias alarmistas que geram inquietação, incontável número de crimes de pequeno e médio porte, etc. Tudo isso nasce do pensamento ateísta. Por conseguinte, podemos dizer que ele é a verdadeira fonte dos crimes. Está, pois, mais do que claro que só há um meio de eliminar os crimes deste mundo: erradicar o ateísmo. Atualmente, porém, os intelectuais, as autoridades e os educadores agem na contramão e, confundindo o pensamento teísta com superstição, esperam obter resultados apenas com apoio na lei, na educação, nos sermões, etc. Dessa forma, por mais que se esforcem com afinco, é natural que nada consigam. As notícias publicadas nos jornais mostram isso claramente. À vista disso, para purificar a sociedade de tais males, é preciso estimular intensamente o pensamento teísta. Infelizmente, o Japão encontra-se em tal situação que quanto mais instruída é a classe intelectual, maior o número de ateístas. Igualmente, é comum acreditar que ser ateísta é uma qualificação dos intelectuais e dos jornalistas, de modo que, quanto mais a pessoa enfatiza o ateísmo, mais progressista ela é considerada. Por esse motivo, se não houver uma reviravolta no sentido de que os ateístas passem a ser vistos como ultrapassados e os teístas como a vanguarda intelectual, a sociedade jamais se tornará alegre e feliz. Em 7 de maio de 1952. A ciência cria as superstições. Como de costume, os jornalistas têm taxado as novas religiões japonesas de falsas e supersticiosas. Eles insistem em afirmar que, aproveitando-se da situação caótica que o povo japonês passou a viver após a Segunda Guerra Mundial, essas religiões começaram a aparecer, confundindo ainda mais as pessoas e que isso é inaceitável. Eles ficam presos a isso e nem tentam descobrir as causas desse fenômeno. Definem que as novas religiões são todas falsas e supersticiosas, baseados apenas em boatos e em seu entendimento pessoal. Não podemos deixar de nos sentir decepcionados com a superficialidade da visão desses jornalistas. Por esse motivo, como um de nossos deveres, sentimos a necessidade de prestar-lhes um grande esclarecimento. Não queremos condenar totalmente essa atitude, pois, como a base de seu raciocínio é materialista, é natural que eles definam como superstição tudo aquilo que não veem. Se estivéssemos em seu lugar, obviamente agiríamos da mesma forma. Negando-se, porém, a existência do invisível, como ficaria o mundo? Talvez o materialismo o levasse a uma situação calamitosa. As relações de amizade e de amor, inclusive o relacionamento entre pais e filhos ou entre irmãos, seriam definidas com base em cálculos de vantagens e desvantagens. A sociedade se tornaria fria como um cárcere de pedra, e nem mesmo eles haveriam de desejar tal situação. Vemos, pois, que o modo de pensar dos jornalistas a que nos referimos é limitado e sem profundidade. Analisemos a situação real do mundo em que vivemos. Talvez não se saiba, mas é considerável o número de pessoas supersticiosas entre a classe dos intelectuais que possuem formação de nível superior. Há tempos, li uma estatística sobre os diferentes tipos de superstições que existem em cada país, e a Alemanha, considerada uma das nações mais avançadas no ensino das ciências, acusava o maior número. Desse modo, notamos que a ocorrência de superstições é diretamente proporcional ao avanço da ciência. Sendo assim, qual seria a causa disso? Eis como interpretamos o fato. Durante longo tempo,
recebemos nas escolas um ensino materialista, cujas bases são teóricas. Entretanto, quando terminamos os estudos e nos integramos à sociedade, encontramos uma realidade que não corresponde ao que aprendemos. Em consequência, a maioria das pessoas começa a ter dúvidas porque, quanto mais elas agem em conformidade com as teorias, piores são os resultados. Os mais inteligentes pensam então em buscar um novo saber sobre o mundo. Como não existe um local para estudar isso, começam a aprender sozinhos. Alguns se formam em pouco tempo, outros, todavia, levam muitos anos. Trata-se, na verdade, de um segundo aprendizado, praticamente o oposto do primeiro, que custou tanto sacrifício. Contudo, é um aprendizado prático e confiável, que traz resultados positivos se aplicado no dia a dia. Os mais bem capacitados tornam-se doutores nesse novo saber sobre o mundo. Tendo enfrentado tanto as amarguras quanto as alegrias da vida, tornam-se experts. Nesse momento, normalmente já adentraram a velhice e, por isso, muitos chegam ao final da vida sem alcançar o sucesso. No entanto, existem aqueles que se sobressaem, como o Sr. Yoshida, atual primeiro-ministro do Japão, pessoa vivida cuja atitude reverente e notória habilidade política são manifestações desse saber sobre o mundo. Com essa explicação, penso que entenderam a causa das superstições. Em resumo, ao se colocar em prática os conhecimentos adquiridos na escola, tidos como absolutos, e ao ocorrer o fracasso, sobrevêm dúvidas. Nesse momento, torna-se muito fácil as pessoas ingressarem em religiões falsas e supersticiosas. Podemos dizer, entretanto, que nenhuma dessas religiões realmente esclarece as dúvidas. Desse modo, a culpa está no conhecimento, que se encontra distante da realidade. Por esse princípio, não há como negar que um dos aspectos da educação científica contemporânea, na realidade, é a criação de superstições. Para finalizar, quero dizer que reconhecemos que, atualmente, as religiões falsas e supersticiosas são numerosas, como dizem os jornalistas, mas achamos errado generalizar porque, sem dúvida, existem algumas às quais não cabem tais designações. Ora, definir como superstição aquilo que não o é também constitui uma espécie de superstição. Nesse sentido, gostaria de pedir aos jornalistas que continuem denunciando as religiões falsas e supersticiosas, mas que tomem cuidado para não taxarem com esses termos as que não o são, pois esse procedimento representa um obstáculo para o progresso da cultura. Em 30 de janeiro de 1950. A defasagem do estudo. Título anterior: Inadequação do estudo. Em se tratando de estudo, existe o estudo vivo e o estudo morto. Isso soa estranho, mas vou esclarecer o que isso significa. Estudar por estudar é estudo morto, enquanto que estudar para aplicar na vida real é estudo vivo. O estudo pela busca da verdade, porém, é algo à parte e muito valioso. Vejamos, em primeiro lugar, o que é estudo. Atualmente, em todos os níveis da educação escolar, os professores utilizam os livros didáticos como dimensão vertical e a prática como dimensão horizontal. Esse método de ensino assumiu a configuração atual a partir do resultado de grandes esforços e contínuos melhoramentos realizados por muitos eruditos. Logicamente, novas descobertas e teorias surgiram e desapareceram, foram apresentadas e depois descartadas, preservando-se apenas o que havia de valor nelas. Aquilo que em outra época era considerado verdade e respeitado como regra de ouro, foi desaparecendo sem deixar nenhum vestígio, à medida que apareciam novas teorias e descobertas que o superavam.
Existem, contudo, aquelas que se mantêm vivas e continuam sendo úteis à sociedade. Tudo é definido pelo tempo. Por esse motivo, embora tenhamos plena certeza de que hoje uma teoria seja absolutamente verdadeira, inalterável e eterna, não podemos saber quando aparecerá outra que a suplante, nem quem o fará. No entanto, quando aparecem novas descobertas, é natural que elas não se encaixem nos moldes das teorias tradicionais. Quanto menos se ajustarem, maior será seu valor. Resumindo, é uma quebra de paradigmas, e quanto maior for esse impacto, maior será o seu valor. Desse modo, se aquilo que pensávamos ser verdade cair no esquecimento, é porque surgiu outra verdade superior àquela. É dessa forma que se processa o contínuo desenvolvimento da cultura. Analisemos mais profundamente. Através dos anos, o ensino tradicional se estruturou até atingir o que, em tese, seria uma forma organizada. Contudo, o rápido avanço da cultura se distancia dessa forma estática com uma velocidade surpreendente. Um dia desses, ouvi do presidente de uma grande empresa o seguinte comentário: mesmo que seja muito inteligente, alguém que concluiu a universidade há mais de 10 anos, hoje, muitas vezes, não consegue lidar com questões práticas. Isso ocorre devido à grande disparidade entre o conhecimento adquirido naquela época e o momento atual, ou seja, há uma defasagem entre o estudo e o tempo. Isso se dá principalmente entre os técnicos. Essas palavras vêm ao encontro daquilo que eu explanava, porque, como as teorias têm como base a época em que foram criadas, ao longo do tempo, se não acompanharem o progresso da cultura, desaparecerão. Exemplifiquemos. Dizem que os políticos atuais se tornaram medíocres, o que significa dizer que é difícil encontrar líderes de grande envergadura. Todo mundo sabe que os atuais ministros de Estado têm capacidade limitada e se mostram ocupadíssimos em resolver os problemas do momento, mas suas verdadeiras intenções são evidentes. Isso ocorre porque, na atualidade, os políticos de nível ministerial são formados pelas universidades federais e deixam-se levar facilmente pelas velhas teorias. Racionais em tudo, eles não sabem que existe algo além da razão. É o mesmo que utilizar carroça numa época em que existem carros, pois só aprendem a conduzir aquela e não sabem dirigir carros. No geral, o estudo desenvolve a inteligência humana, formando até certo ponto uma base que corresponde ao alicerce de uma construção. É sobre esse alicerce que se ergue uma nova construção, isso é, coloca-se em prática o estudo, este é aprimorado e promove inovações. Assim, dá-se uma sintonia do estudo com o contínuo progresso da cultura. E mais, ele vai além e cumpre o papel de liderança. Isso sim é o estudo vivo. Recentemente, soube que o presidente Truman dos Estados Unidos, por volta de 1921, era um comerciante de miudezas. Creio que foi essa experiência de vida que o levou até onde ele chegou hoje. Há mais de 10 anos, proclamei uma nova teoria sobre a medicina. Porém, tão logo eu a publiquei em livro, sua venda foi proibida pelas autoridades. Isso se deu por 3 vezes e, como eu não pude fazer nada contra, desisti. O motivo é que minha tese é contrária aos conhecimentos da medicina atual. Comparando a proporção dos resultados obtidos pelo meu método com a da medicina atual, vemos que o meu é dezenas de vezes mais eficaz. Além disso, não se trata de cura temporária, mas definitiva. O que estou dizendo constitui a pura verdade, sem o mínimo exagero. No prefácio do livro, eu até escrevi: estou pronto para comprová-lo a qualquer hora. Todavia, uma vez que as autoridades e os especialistas não deram a mínima atenção, nada mais pude fazer.
O objetivo da medicina é curar todas as doenças e promover a saúde do ser humano, prolongando-lhe a vida. Que objetivo poderia ter além deste? Por mais que se preguem teorias, por mais que se aperfeiçoem as instalações e que haja aparelhagens sofisticadas, tudo isso será inútil se não corresponder ao referido objetivo. Baseados apenas na divergência entre a minha teoria e a da medicina convencional, as autoridades e os especialistas ignoraram a minha, sem ao menos tentar examiná-la, revelando-se, portanto, verdadeiros traidores do progresso da cultura. Como os governantes depositam absoluta confiança nessa medicina, só posso dizer que o homem contemporâneo não passa de uma pobre ovelha indefesa. Por que eu teria apresentado uma teoria tão ousada? Ora, se eu não tivesse absoluta convicção, jamais a teria divulgado. Descobri uma grande falha na medicina, que tanto se orgulha do seu progresso. Entre as grandes descobertas efetuadas até o presente, nenhuma se compara à que eu fiz, porque não existe nada tão importante quanto a solução dos problemas relacionados à vida humana. Enquanto a medicina atual não despertar para essa grande falha, afirmo que ela não será uma existência útil de fato. Qualquer um percebe que ao nosso redor está aumentando o número de criaturas sofredoras, acometidas de doenças graves causadas pelos tratamentos errôneos. Diante disso, não conseguimos ficar indiferentes. No momento, porém, não me resta outra coisa senão orar a Deus para que as pessoas despertem o quanto antes. Em 30 de janeiro de 1950. A respeito do ateísmo. Quando se escreve sobre o ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem-lhe a alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases do seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor, e o ser humano, que possui o sentido do paladar, se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser este o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros, e assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surge-lhe então diversos desejos, despertando nele a sede de conhecimento, orgulho, competitividade e inventividade. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi em linhas gerais sobre o curso da vida humana, desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais, que possuem relação direta com a vida do ser humano. Esta é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva e sem ideias pré-concebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras
embevecida com seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas, o peso exato do globo terrestre, o volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são inumeráveis. Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização e etc. Quando surgiu este mundo? Até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e que papel devemos desempenhar? Até quando poderemos viver? Voltaremos ao nada após a morte? Ou existe o desconhecido mundo espiritual onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas: a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade. Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar este mundo misterioso, há milhares de anos, o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio, também citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola presunção, excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sábio é aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submetendo-se a ela e participa de suas bênçãos. A propósito, analisando este mundo cheio de mistérios, existe uma questão que mais nos chama a atenção. Quem construiu este mundo maravilhoso e o governa à sua vontade? Procuremos imaginar quem é esse ser. Um lar é governado pelo chefe da família. Um país pelo rei ou presidente. Logicamente, neste mundo também deve haver um protagonista. E quem poderia ser senão aquele que é chamado pelo nome de Deus? Não encontro outra conclusão. Por conseguinte, negar a Deus significa negar o próprio mundo e a própria existência dos ateus. Tal lógica não permite dúvidas. Se alguém não a compreende, coloca-se em um plano semelhante ao dos animais, que são destituídos de sônem e inteligência. Tal pessoa poderia então ser considerada um animal com forma humana. A maior prova disso é que o ateísmo gera criminosos cujos pensamentos e atos, em sua maioria, são animalescos. Minha missão é extirpar das pessoas essa característica, fazendo-as evoluir ao nível de verdadeiros seres humanos. Em outras palavras, tudo isso significa empreender a reforma do ser humano, e a condição básica para tal é a derrota do ateísmo. Em 6 de janeiro de 1954. A cultura de Su. Para falar sobre esse tema, começarei por explicar o significado do símbolo Su. Como se pode ver, é uma circunferência com um ponto bem no centro. Se fosse apenas isso,
não teria nenhuma importância, mas nada encerra significado tão grande e misterioso. Tudo no universo possui forma circular, como a Terra, o Sol e a Lua. E até mesmo os espíritos desencarnados, para se moverem de um lugar para outro, apresentam esse formato. Isso está bem comprovado pelo conhecido fenômeno Ritodama. Quando as divindades se locomovem, também adquirem esse aspecto. No caso delas, são bolas de luz. A dos espíritos humanos desencarnados não possuem luz, sendo apenas algo enevoado, de cor amarela ou branca. Tratando-se de espírito masculino, é amarela, e de espírito feminino, branca, correspondendo, respectivamente, ao Sol e à Lua. Agora, vamos ao mais importante. Naturalmente, nosso mundo também tem um formato circular, mas não passará de um círculo se o seu interior estiver vazio. No caso do ser humano, significa que ele não teria alma. Assim, colocar um ponto quer dizer colocar-lhe alma, isto é, que ele ganhou vida, sendo capaz de desempenhar atividades. Por conseguinte, o círculo com um ponto no centro simboliza uma forma vazia na qual se pôs alma. Isso equivale à expressão colocar espírito, usada pelos pintores desde antigamente. Com base no que acabamos de dizer, podemos afirmar que até agora o mundo era vazio, não possuía o ponto no centro, ou seja, a alma. Esta é a razão por que escrevi, em outra oportunidade, sobre a cultura sem conteúdo. Isso pode ser constatado em todos os setores da cultura. Como sempre digo, o tratamento sintomático das doenças também é uma manifestação disso. As dores e as coceiras são amenizadas por meio de injeções ou de medicamentos aplicados ao local. A febre baixa-se com gelo. Corta-se também a purificação tomando-se medicamentos. Dessa forma, o doente livra-se dos sofrimentos durante algum tempo, mas, uma vez que não se atingiu o cerne da doença, a cura completa é evidentemente impossível e, com o tempo, infalivelmente a doença retorna. Na verdade, o que ocorreu foi apenas um adiamento. Sendo assim, a causa das enfermidades também está no ponto do centro. Todavia, até agora, não se alcançou a compreensão disso. Outro exemplo é a criminalidade. Atualmente, a única maneira para tentar impedi-la é fazer com que o criminoso aprenda a lição com o sofrimento decorrente da pena que lhe foi imposta. Trata-se, pois, de um processo semelhante ao tratamento baseado nos sintomas empregado pela medicina. Por isso é que quando alguém comete um crime, geralmente vem a perpetrar outros. Existe quem pratique dezenas deles e até mesmo quem os cometa a vida inteira, passando mais tempo de sua vida preso do que em liberdade. A causa também está na falta do ponto, ou seja, da alma. Pode-se dizer a mesma coisa sobre a guerra. Aumentando-se o poderio militar, o inimigo sentirá que não tem condições de vencer e desistirá da luta por algum tempo. Todavia, isso não passa de um meio de protelar a guerra. A história tem demonstrado que um dia, inevitavelmente, ela recomeçará. Assim sendo, podemos entender que a cultura existente até agora era apenas um círculo sem o ponto no centro. Eu sempre me refiro aos 99% e 1%. Se for inserido o ponto num círculo, isso significa que por meio de 1% modificam-se 99%. Em outras palavras, representa destruir 99% do mal com a força de 1% do bem. Seria o mesmo que, com a força desse 1%, tornar branca uma circunferência prestes a ser pintada totalmente de preto. Relacionando isso ao mundo, significa preencher essa civilização vazia com conteúdo, ou melhor,
colocar-lhe uma alma. Dessa maneira, daremos vida à civilização, que até agora só apresentava forma, como se fosse uma existência morta. Será o nascimento de um novo mundo. Em 10 de setembro de 1952.